bem-vindo a mais uma palestra. E hoje a emoção que vamos falar é a raiva. Como é que a raiva impacta nosso ambiente profissional? O que é a raiva? Para que ela serve? Por que temos essa emoção? Por que ela nos traz esse sentimento de batalhas e tudo isso? Vamos lá para a origem, vamos entender quando o ser humano foi começando a constituir, a chegar onde ele está. Ele precisou, a gente precisava de uma ação, quer dizer, uma energia que ia lá e ia resgatar a nossa base, nosso arranque, nossa motivação. Então, a energia da raiva, ela gera ação, ela gera movimento. A raiva, ela constitui a maior produção de energia que o ser humano ele pode ter. Por quê? Porque é como se o nosso corpo ele sempre procura uma economia de energia. Ele sempre procura a ter as suas, vamos dizer assim, o seu gasto energético controlado. Vamos a milhares de anos atrás, quando a gente comia menos, que a gente não tinha todas as refeições, o nosso sistema de refeição era de uma maneira diferente, a gente economizava as energias. Então, para poder estimular o ser humano no momento certo, o corpo iniciava o processo de raiva, o processo de químico que dava um impulso através do sentimento. Ora, por que a gente ia ter raiva naquele momento? Algumas coisas faziam a gente ter essa emoção da raiva para gerar energia e para tomar uma ação. E quais eram as ações que a gente tomava que eram necessárias esse impulso? Vamos pensar na época que éramos caçadores. Então, a raiva é aquele âmbito de ou fugir, ou tentar caçar, quer ir atrás de algo. Então, a raiva ela gera essa energia, a energia da ação, do movimento. Mas também gerava uma parte de agressão e conquista. Mas o que tem a ver a agressão e conquista com a raiva? Então, o ser humano, como muitos animais, era territorialista. Ele precisava ter um território onde ele predominava naquele território, tanto perante os outros animais quanto perante os seus iguais. Então, para criar aquele território, para defender, para ter a base dele e ter o movimento dele, tudo que ele precisava, ele usava a raiva para criar essa defesa, essa ação, essa batalha. Então, a gente vai lá para nossas origens, como caçadores, para ter, na realidade, essa necessidade de criação de espaço. Então, a raiva, ela não é uma energia que a gente vai falar que ela é só ruim, ela tem um porquê. Ela tinha um porquê e ainda hoje temos um porquê geramos a raiva e geramos essa energia de ação. Então, como toda emoção, todas as emoções ditas mais negativas têm que ser respeitadas, porque no fundo, atrás de uma emoção dita negativa, há um porquê e há uma transmutação possível. Então, lá atrás, os nossos antepassados, eles não sabiam outra utilização da raiva a não ser para fins de território, de caça, de lutas, de defesa e principalmente também a gente quando fala de caça é atrás de um animal, porque a gente estimula a ir atrás daquilo que a gente quer. É como se a gente não tiver, a gente vai passar por isso, a gente tem raiva, então a gente tem raiva, a gente vai querer correr atrás. Então isso é um estímulo que foi criado e o ser humano tem ele. Agora a gente vai ver durante essa palestra como a gente utiliza isso no nosso dia a dia, principalmente no ambiente profissional. Então, no ambiente de trabalho, como é que a raiva aparece? Quais são os casos que temos a raiva e o que ela interfere no nosso dia a dia? Então, a raiva ela vai surgir em alguns aspectos. Na verdade, podem ser vários. Vai depender tudo de como a pessoa está vivendo naquele momento, aquele impacto, aquela informação. Vamos pensar num ambiente de trabalho onde a pessoa esteja sozinha, fazendo um trabalho rotineiro. Então, todo trabalho rotineiro,
vai causar menos impacto. Por quê? Porque é uma rotina, então ela já sabe o tempo que aquilo vai demandar e quanto tempo ela vai fazer, e ela já prevê o resultado. Então, vamos dizer assim, ela está no controle da situação. Ora, o que tira a pessoa do controle? E quando a gente sai da zona do controle, a gente se sente atacado. E quando a gente se sente atacado, a gente reage com raiva. Então, o que tira a pessoa do controle, da zona do controle? O controle, lembrando que é algo que nos dá segurança. Mas por que o controle nos dá segurança? Porque ele dá uma previsibilidade. Então, todo tipo de controle é como se a gente quisesse já programar o futuro. Ora, a gente fica confortável e a gente baixa a guarda quando a gente sabe que o nosso futuro está sob controle. Ora, o que tira do controle, vamos ver agora. Primeiro, opiniões diferentes. Então vamos pensar, um trabalho rotineiro não vai ter tanto impacto. Ora, se alguém chega e fala alguma coisa sobre o nosso trabalho, olha, poderia ser feito melhor, olha, isso daqui não está em dia, olha, isso daqui começa a intervir no nosso trabalho, o que acontece? A gente vai perdendo o controle. Mas eu estou fazendo tudo direitinho, 1 mais 1 igual a 2, aí a pessoa vem falar, não, mas tem que ser 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Eu não estou de acordo, e aí começa um sentimento que é a emoção de raiva que entra e começa a batalha. A batalha é vou me defender, vou aqui criar o meu território. Então, as opiniões diferentes, elas acontecem e o nosso mundo está cada vez mais propício a chamarmos outros para aumentar a quantidade de opiniões. Porque as empresas querem, o mundo corporativo quer um conjunto ou um consenso de opiniões para formar um novo. As pessoas que trabalhavam muito sobre uma pessoa trabalhando um conhecimento, hoje isso está mudando. A gente sabe já faz vários anos que a gente trabalha muito mais com a construção em grupo. Ora, essa construção em grupo para algumas pessoas que acham que conhece melhor, ou que tem uma formação, ou que tem uma capacidade, isso entra num conflito. Vamos dar um exemplo, uma reunião construtiva, tem lá uma pessoa que fez anos de estudo, trabalhou no exterior, conhece, já viveu aquele caso, e ela já sabe a resposta daquele item que está sendo discutido, trabalhado, desenvolvido. Ora, começa a ter opiniões diferentes, e aquelas opiniões ela também já viveu, ela sabe que aquilo não é necessário, mas ela tem que defender a dela perante outras pessoas que têm outras opiniões sobre aquele assunto. Então isso gera uma raiva, a raiva vai gerar defesa, a pessoa vai começar a argumentar, e aí esse sentimento, essa emoção fica muito latente. Então ela começa a aparecer no ambiente de trabalho, o que pode e sim diminuir o estímulo da pessoa que está trabalhando naquele caso. E isso pode impactar a produtividade. Outra questão que aparece muito é o que a gente chama a rejeição dos colegas. O que acontece? A rejeição dos colegas ou dos superiores. Eu me sinto rejeitado. O que é se sentir rejeitado? É quando a gente tem uma posição ou uma opinião, ou a gente fez um relatório e aquele relatório simplesmente não vai ser usado. Ah, não, obrigado, mas não gostei. Não vou pegar o teu, vou pegar a opinião do fulano. Isso bate ali, a gente chama uma ferida de alma de rejeição. Poxa, eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo conforme o meu conhecimento, estou sendo rejeitado. E isso, às vezes, não é tanto o técnico ou o conhecimento, ele bate numa emoção mais que isso, numa ferida de alma. A gente leva isso para um passado, uma infância, onde a rejeição em algum momento foi criada. E essa rejeição traz a raiva de não ter sido ouvido, a raiva de não ter sido assistido. Ora, outra coisa que também traz muita raiva é a parte de injustiça e traição. E isso é muito amplo. Como uma pessoa vai se sentir justiçada ou injustiçada? É um debate longo. A justiça, ela não existe, ou ela é feita, tem um lado justo e injusto. É como se as duas coisas se equilibrassem. Sempre haverá uma
visão que algo está sendo injusto. Ora, do outro lado, a pessoa que está agindo, talvez ela esteja agindo por determinação que ela acha que aquilo está sendo justo. Então, a gente pode dizer assim, eu estou fazendo o melhor. No meu conhecimento, esse é o melhor. Mas se eu tivesse uma mente talvez superdotada, ou se eu tivesse tido 50 vezes mais a experiência que eu tive até hoje, esse melhor seria diferente. Só que alguém na minha frente pode estar enxergando e dizendo, eu já tenho essa experiência, mas aí eu não estou assimilando o conhecimento dessa pessoa e eu prefiro ficar na minha experiência. Então, eu, ao meu ver, estou justo, mas para a pessoa eu sou injusto. Ora, na realidade, eu não estou sendo injusto, eu estou sendo justo. Mas a visão do outro é de uma injustiça. Então, a gente tem que entender que às vezes as injustiças e justiças não querem, são a mesma coisa, mas em duas visões diferentes. Mas isso gera raiva. E é normal. A raiva vem porque a gente quer estar sendo o melhor possível e às vezes a gente não sabe comunicar aquilo direito. Então cria-se uma raiva em relação a um assunto determinado. Outra coisa que cada vez mais cria uma raiva no ambiente do mundo corporativo são processos e regras e também a falta de tempo que vai em conjunto. O mundo corporativo vai se automatizando cada vez mais, isso é uma tendência natural, é a automatização, tanto é que agora vem a inteligência artificial, tudo vai começar nos 20 próximos anos, tudo vai mudar, né? A gente vai ficar muito mais automatizado. E o automatismo, ele requer muitas regras, muitos processos, muitas coisas claras. A gente fala para alguma coisa não sair, não dar errado, a empresa também quer ter o famoso controle. Então, para dar certo lá na frente, então a gente cria muitas regras e muitos processos para determinar que não vai haver uma improvisação, que tudo está claro e definido. Ora, isso gera uma quantidade de regras de processo que são enormes. E a gente pede para uma pessoa estar ciente e ler tudo aquilo. Então, muitas vezes, eu já vi alguns processos, alguns projetos, onde são 200 páginas de instruções, 200 páginas de conhecimento, 200 páginas de regra. E isso, para algumas pessoas que são mais diretas, gera muita raiva. A raiva do tipo, eu posso fazer mais simples e direto ter o resultado logo, mas todo esse processo, todas as ferramentas novas que me impõem, isso me gera uma raiva incrível. Imagine você quantas pessoas, e aqui vocês sabem disso, quantas pessoas passaram raiva por causa de senha no ambiente do trabalho. A senha é uma coisa incrível, porque ela sempre tem que ser mudada, e muitas vezes elas não são conectadas entre sistemas diferentes, mesmo que já houve muito progresso. Mas alguns sistemas ficam fora, e aí a gente muda no lugar e tem que mudar em todos os lugares, e às vezes a senha não são de tamanhos diferentes, não são de formatos, assim, todo mundo já passou por esse inferno, mas isso gera raiva. Isso gera raiva porque sempre vai bloquear no momento que a gente mais precisa. É aquele momento que eu quero o resultado, só isso. Esses são alguns pontos que podem gerar raiva. Me diga, depois pense, quais o que vocês viveram já e quais que vocês estão vivendo. A raiva é interessante, né? Como eu falei, ela é uma emoção, ela não está aqui só para a gente sofrer. Ela não está aqui só para a gente usar no negativo, para a gente perder a cabeça, para a gente ficar com dor de cabeça depois de ter brigado, para a gente brigar com nossos amigos, com vizinhos. Ela tem um porquê. Ela tem um porquê muito relacionado o que a gente vai conquistar. Então, ela é importante, só que a gente tem que ter a visão que às vezes ela ocorre como um mecanismo. Ela começa de um lado, ela surgiu, só que no fundo a gente pode canalizar essa energia para utilizar para outra coisa. Eu vou dar alguns exemplos aqui, como é que uma raiva ou uma força de raiva poderia ser aproveitada de um outro lado. O estímulo para conquistas. Vamos lembrar, a raiva é uma energia de ação, é uma emoção de ação. Então,
quando a gente tem raiva, as pessoas até brincam, né? Tem gente que gosta de ir para academia, correr numa esteira, para gastar aquela energia que a gente tem. A gente poderia derrubar uma parede, eu poderia socar aquelas bolas de paintball, aquelas bolas que tem na academia, tudo isso. Bola é o negócio de boxe, né? É a raiva. A raiva é essa energia. É energia mesmo, né? A gente fica com aquele, parece que tem um fogo dentro da gente. Isso é bom se a gente souber canalizar. Porque hoje, o que a gente faz? A gente tem que canalizar em alguma coisa externa. A gente fica com raiva, briga com alguém, xinga, quebra alguma coisa, porque é o método que a gente tem hoje de externalizar. Mas pense numa coisa, a raiva é um estímulo para a conquista. Não é fácil, mas a gente consegue. É fazer essa transmutação e pensar, ok, para onde eu direciono essa raiva? Em vez de ficar brigando com coisas que às vezes a gente não vai conseguir um resultado, tenta fazer assim. Em vez de bater de frente, tenta ir por lado. Quer dizer, em vez de eu ir contra o meu colega, eu vou dizer, ok, eu te escuto, eu estou te ouvindo. Você tem isso para dizer. Pega a opinião dele, traduz no que é essencial, no que você quer. E com isso você monta um resultado com a opinião dele também. É como se você fosse chamar ele para dentro. Mas se você está no controle, você vai poder levar para a direção que você quer. Então, o que ele quer? O que a pessoa quer ouvir? O que é importante para ela? Ela é importante que a gente olhe para tal ponto. Tá, a gente olha. Então, chama ele para conversar e com toda aquela raiva, em vez de ir contra ele, fala, estou te ouvindo, me fala, é esse ponto? Me fala um pouco mais. Aí tenta ir que ele solte aquele ponto dele, vai soltando. Aí você fala, que bacana. Beleza, vamos lá, vamos pegar esse ponto. Então vem cá, se eu botar o teu ponto com o meu aqui, olha, dá certo, os dois convivem juntos. Vamos lá, vamos na mesma direção, vamos acabar logo esse negócio, vamos fechar. E aí a gente está transmutando, a gente pega aquele embalo da raiva e joga para o lado que a gente quer. A gente vai direcionar isso para o lado que a gente quer. Então é a conquista ela não se dá, a gente pode fazer sozinho também. Beleza, não deu para essa direção, pego aqui, vou pegar essa raiva, vou fazer um novo processo aqui, que vai ficar fantástico. E joga essa energia para dentro e faz um novo processo. É o estímulo. E assim, a gente tem que dar consciente. São quedas e levantar, quedas e levantar. Quanto mais a gente acostuma a cair, levantar, mais a gente vai acostumar a utilizar a energia da raiva para gerar algo novo, para conquistar algo novo. Então é muito importante a gente detectar, e se não está dando, não vai adaptando, vai empurrando para o lado, não adianta ir para frente não passa. Então empurra para o lado que você acha que é melhor. Você vai ter que ceder em alguma coisa. Não tem problema em ceder. O ponto é onde é que a gente chega. Tem outro ponto que é da raiva, é brigar pelo resultado. E aí isso a gente vê muito no time de vendas. A gente tem muito assim, campanhas de marketing que incentivam as pessoas até ter raiva ali para fazer uma campanha com muita ação, com muita determinação, com muita argumentação. Isso é estudos que foram feitos de como canalizar essa parte de ação, de raiva. Então, a emoção da raiva ela também já é utilizada por profissionais, o que a gente chama o pessoal de marketing. Eles já vêm com isso e dá para vocês, olha, vocês têm que ter argumentos até convencer a pessoa que ela vai comprar o produto de vocês. Tá certo ou tá errado? É o objetivo, é alcançar o resultado, é algo que precisa ser feito. As empresas vivem de resultado. No mundo atual é assim que funciona. No mundo atual, se as empresas não tiverem resultado, elas fecham. Então, o resultado gera também o funcionamento da empresa, que gera também melhorias, que gera também novos produtos, e assim em diante. Nós hoje temos tecnologias graças a resultados. É o mundo atual. Então, use ou não use, a gente tem que saber que existe. Então, nossa raiva ela pode ser caminhada também para um resultado. Tá? O que eu vou fazer para brigar pelo resultado? E um ponto que a gente também falou lá no início é criar o espaço.
criar o seu espaço. Se eu estou com uma energia, vamos chamar isso de energia, né? A emoção da raiva, mas eu consegui canalizar aquela força de, em vez de ir para academia, eu falei, em vez de ir para academia, eu vou canalizar isso daqui num projeto. Eu vou refazer uma apresentação, não com raiva, com a energia de ação. Mudar a raiva para a ação. Então, estou com a ação, eu vou aqui e crio um PowerPoint muito legal, e aí eu vou apresentar. Eu acho um horário lá com o presidente, vice-presidente, e vou apresentar isso, nem que seja rápido, mas eu estou criando o meu espaço. Lembre-se que essa energia foi feita lá atrás para o ser humano poder criar o espaço. E qual a importância da gente criar o espaço? No mundo corporativo, a gente tem que ter um espaço, as pessoas têm que saber. E para as pessoas nos conhecer, a gente tem que ter dinamismo. Ora, eu não gosto de apresentar muito, não importa. A gente pode ser analista, fazer uma análise boa. Se a análise é boa e os números apresentados são bons, em uma hora você vai apresentar numa reunião, que seja para o teu chefe, para o teu superior do teu chefe, né, o pai, o avô e tal, e vai ser reconhecido. Tá? A gente não precisa fazer discursos de marketing para utilizar a raiva. A gente pode canalizar a força da raiva, do tipo, não deu certo, não gostaram da minha análise. Em vez de brigar e querer que a análise seja assim, entende o que o outro quer. Ele quer isso, tá bom, então eu vou fazer. Faz aquilo que ele quer e você pode complementar com um detalhe de análise um pouquinho mais para baixo e dizendo assim, beleza, daqui é o que ele queria, aqui eu dou uma informação complementar. Use essa energia de raiva para ouvir o outro e fazer melhor o que você já estava fazendo. Essa é a importância de o que a gente chama transmutar a raiva. Mas quem precisar ir para academia, fazer esporte, dar soco naqueles treinadores de boxe, continua, tá? O importante é não ficar com a raiva e externalizar ela em outras pessoas que, na verdade, às vezes não tem nada a ver com o dilema, com a injustiça, com a falta de reconhecimento e essas coisas. Canalize sua raiva na direção correta, tente ir aos poucos, direcionando ela para o caminho certo e você vai ver que você vai aumentando a sua produtividade graças às diferenças. Graças à saída do controle. Você não vai ter mais medo de sair do controle. Por fim, vamos falar agora dos mecanismos de consciência da raiva. O que eu chamo de mecanismo de consciência da raiva? São os mecanismos que a gente vai percebendo onde é que está o começo da raiva, né? Então, a gente falou, as pessoas têm opiniões diferentes. Na hora que vem aquele pensamento na cabeça, a raiva vem, aí vem aquelas perguntas. Por que todo mundo está contra mim? Essa é uma das primeiras perguntas. Quando a gente começa a se questionar se a gente está sendo isolado, se as pessoas estão contra a gente, na realidade, esse é um mecanismo de ego. A gente está querendo se defender. Ora, o ego ele é mutável, a gente pode trabalhar ele. Em vez de eu me isolar num grupo e ter uma opinião, a opinião é importante, mas às vezes ela precisa ser completada com a opinião do colega. Então é muito importante a gente, quando chega a um ponto, a gente tem que ter a consciência. Por que estão todos contra mim? Não estão todos contra você. É você que está contra você. Porque a gente acaba criando um mecanismo de ego e dizendo assim, o meu é perfeito, o meu conhecimento é perfeito, então eu não vou questionar. E na verdade a grande força do ser humano que fez nossa evolução é sempre se questionar. Eu posso fazer melhor? O que os outros têm para dizer? Tira um pouquinho de cada um e você vai ter o melhor do teu pensamento. Isso vai ser legal. Tá? Então, quando começa a ter uma reação de por que estão todos contra mim, para, respira, depois eu tenho métodos aqui, cursos que vão vir, mas é esse o caminho de dizer, ok, daqui em diante eu vou pensar de uma maneira diferente. Eu vou pegar esse pensamento que diz que todos estão contra mim e dizer, não, isso é meu, vou agora, e o que eu posso ganhar da ideia dos outros. Tá?
Outra coisa que vem é aquele sentimento de ser perseguido. Poxa, eu tenho algo para dizer, ou eu estou fazendo algo e o meu chefe, ou alguém está sempre me controlando, as auditorias são todas em cima de mim, os problemas vêm todos para mim. Isso é normal. E eu vou dizer por experiência própria, eu trabalhei em muitas empresas, não é uma perseguição. A gente fica com raiva, mas na realidade, quem passa por auditorias, por controles, por questionamentos, acaba sendo muito mais forte do que os outros. Porque imagine você, duas pessoas, uma pessoa está fazendo seu trabalho e nunca está sendo questionado, então ela faz produzir mais do mesmo. Quem tem o seu trabalho questionado vai ter que achar uma solução nova. E não vai ser por isso que a pessoa vai para a rua. Ela já apresentou um trabalho, mas ele está tendo que ser questionado. Então você vai moldando o trabalho com novas perspectivas. Mas tem que ter essa abertura de espírito. É a mesma coisa, a raiva vem, poxa, eu estou sendo perseguido. Por quê? E isso tem que mudar. Quando vem, mais uma vez, nosso sistema de ego, ele é bom, o ego, ele tem que estar lá para nos marcar território, mas ele não pode ser excessivo da gente achar que a gente tem um domínio sobre tudo. Então temos que ter permitir a questão com outros tipos de pensamento, misturar. Eu não estou sendo perseguido, eu estou sendo questionado, e quanto mais perguntas, mais eu vou entendendo, mais eu vou a fundo, mais eu vou dominando aquele assunto e tendo todas as respostas da ponta da língua. No final, para que isso serve? Isso serve porque você vai ficar um expert naquela matéria. Cada vez quanto mais te questionam, mais você vai aprofundando, e no final você vai ser a pessoa que mais conhece aquilo. Então, olha esse lado positivo da tomada de consciência sobre a raiva, tá? Outro ponto assim, que as pessoas sempre falam comigo é, poxa, não me reconhecem. Isso volta muitas vezes, né? No mundo corporativo, a gente tem um sistema de reconhecimento ou prêmio pelas pessoas por promoção. E as promoções é matemático, não tem lugar para todo mundo. Então, como a hierarquia ela vai afinando e a quantidade de cargos vão afinando. E isso hoje, até no nível global, a gente vê, eu trabalhei por muitas empresas globais, antigamente a gente tinha um responsável por região, tudo isso, eles já estão afinando, eles querem uma pessoa quase para o mundo inteiro. Isso é a tendência. Então não vai ter lugar para todo mundo, mas tem lugar para todo mundo. Bom, isso que frase estranha, não vai ter lugar na hierarquia. Então nem todo mundo será promovido um dia. O que vai ter que ser retrabalhado, assim, talvez não é só a pessoa, mas as empresas vão ter que trabalhar o sistema de reconhecimento. Porque algumas pessoas precisam do reconhecimento, outras precisam menos. Um conselho que eu tenho a dar hoje para vocês é qual a importância do reconhecimento para vocês. Essa importância é dentro de vocês ou ela é fora de vocês? Eu mesmo tenho que me reconhecer ou os outros têm que me reconhecer? E aí, aqui eu digo uma frase que sempre eu repito para as pessoas. A primeira pessoa que tem que reconhecer você é você mesmo. Se você se reconhecer, você já fez a metade do caminho. Às vezes o reconhecimento do outro é bom para dar um de confiança, para continuar, para motivar, para gerar mais energia, gerar mais aquela energia da ação, até da raiva. Opa, agora que ele me reconheceu, agora eu vou lá e eu vou honrar esse reconhecimento. Mas toda experiência que você tem, mesmo que não te reconheça, você tem que se reconhecer. Você fez um belo projeto, você fala, nossa, esse projeto saiu impecável, mas você não teve o nome ali no ring the bell, né, que eles chamam, toque um sino, porque foi o outro que tocava o sino para o outro por uma diferença muito pouca. Não importa. O seu reconhecimento você vai anotar ele, se você quiser dividir com pessoas, hoje tem o LinkedIn, tem várias coisas que a gente pode dividir, ou você mesmo sabe o que você fez. Você pode falar sobre os teus projetos
e saber falar exatamente isso daqui eu fiz. Hoje a gente está muito no mundo, né, que as pessoas falam que fizeram muitas coisas, mas não fizeram. Então quem fez mesmo pode explicar o que fez e tem essa capacidade. Então a raiva de não ser reconhecido tem que ser transmutada em o que eu faço com isso, qual é a minha capacidade. Anotem suas capacidades, vocês são únicos. E quem é único tem suas capacidades reconhecidas por si mesmo. E por último, aquela eterna pergunta, né? Será que me amam? Muito da raiva vem, às vezes, tudo bem, a gente vai olhar isso no passado, não importa de onde vem. Às vezes, no nosso passado, a gente teve em algum lugar um sentimento, não é que a gente teve uma falta de amor. A gente fala que todos os pais, em algum momento, não deram atenção para os filhos. Isso é normal. Então, todo mundo pode ter tido um sentimento, uma hora de ter ficado de lado, o pai não deu atenção, o pai olhou outra coisa, o pai fez outra coisa. Tudo bem, isso acontece. Só que esse sentimento de não ter tido a atenção, ele às vezes reaparece no nosso nível profissional. Será que as pessoas gostam de mim? Não vamos dizer amar, vamos dizer gostar. Então, o ser humano às vezes precisa receber um tipo de reconhecimento ou de amor, né? Não só por você fez bem, mas você é um cara legal, você tem essas capacidades. E às vezes a gente não recebe aquilo que a gente gostaria de ouvir. Então a gente tem raiva. O que a gente quer? A gente quer sair, a gente quer ir embora, a gente quer mudar. Ora, aqui, qual é o conselho? De novo, em vez da gente tentar, se o outro não deu isso para a gente, vamos tentar nós mesmos nos darmos isso. Então, muitas vezes, quando a gente faz algo, a gente tem que olhar para tudo que a gente realizou, tudo que a gente fez. Olha que negócio bacana. Um tapinha nas minhas costas. Cara, isso é muito bom. Eu fiz muito bem, está muito bem feito. Aí, às vezes, um colega deu uma revisada. Não, tá perfeito. Às vezes, eu pego o reconhecimento ou essa questão de amar não pelo superior, mas por um par. Ou, como já aconteceu comigo muitas vezes, pelo cliente interno. Aqui, o resultado foi esse. Pô, bacana, estou muito feliz. Mas a linha não reconheceu. Tudo bem. Às vezes a gente pega do onde a gente pode pegar, mas o melhor mesmo para criar uma independência é da gente estar sabendo que nós mesmos tivemos nosso próprio reconhecimento. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Vamos continuar. Temos mais palestras pela frente. E comentem aqui o que vocês acham da raiva e da transmutação da raiva. Quais são as raivas que vocês já passaram no trabalho? Vamos sair da matriz e fazer a diferente.